Olá, concurseiro! Vamos ver mais uma resolução de questão de estatística. Dessa vez vamos ver uma questão do concurso do Ministério Público da União, concurso de 2004. Concurso para analista na área pericial da especialidade de estatística. É muito importante exercitar com questões anteriores, porque estatística é da área de exatas e não muda muito de uma banca para outra. Vai do estilo da banca, abordar os assuntos de uma maneira ou de outra, mas as questões em geral são muito semelhantes. Então, temos aí o enunciado da questão. A norma euclidiana, a raiz quadrada do somatório do quadrado de xi menos a, é mínima quando a é igual a... Temos então as opções: a média dos valores xi, a mediana dos valores xi, a moda dos valores xi, ao primeiro quartil dos valores xi, ao desvio padrão dos valores xi. Então, temos aí uma questão do estilo ESAF. Lembrando que a ESAF é uma banca que não foge muito de suas características, sempre cobrando os conceitos de uma maneira bem clássica e, normalmente, envolvendo bastante conta, bastante cálculo, bastante traquejo algébrico, que é muito importante o concurseiro chegar a um concurso dessa banca bem afiado. Bom, para a resolução dessa questão, vamos falar um pouquinho de norma euclidiana. A norma euclidiana é o número real. É o número real não negativo associado a um vetor de um determinado espaço vetorial. Então, no contexto de estatística multivariada, dado um vetor aleatório, o que está acontecendo nessa fórmula é que estamos calculando um desvio de cada ponto amostral em relação a determinada constante A, tomando esse desvio ao quadrado e somando cada um desses desvios, e ainda tirando a raiz quadrada do somatório dos quadrados desse desvio. Bem, então, a norma euclidiana é uma medida de distância, e medidas de distância são muito importantes no contexto da análise multivariada, dentro de análise de cluster. Ou ainda, podemos dizer que é análise de agrupamento. As medidas de distância também são chamadas de medidas de semelhança, ou ainda medida de similaridade. Então, o termo dentro desse radical pode ser desenvolvido da seguinte maneira. A distância de xi em relação a A é igual a raiz quadrada do somatório do quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, desenvolvemos aqui o termo dentro do somatório. E isso, eliminando o radical, fica da seguinte maneira. Essa expressão é elevada a meio. Bem, então no contexto de cálculo, quando queremos minimizar uma determinada expressão em relação a um determinado valor, nós recorremos então ao conceito de derivada. Temos aí então a derivada em relação a A de xi é igual. Então, usando a regra da cadeia, temos aqui que o termo meio multiplica essa expressão. O expoente meio menos 1 fica menos meio. Multiplico, então, pela derivada da expressão que está aqui como base dessa potência. Teremos, então, derivando esse somatório de xi ao quadrado em relação a A é uma constante, a derivada é nula. Menos 2 vezes A vezes o somatório de xi, derivado em relação a A, fica menos 2 vezes o somatório de xi. N vezes A ao quadrado, derivado em relação a A, fica 2NA. Então, temos aí então a derivada dessa norma euclidiana em relação a A.
Igualando então a primeira derivada a zero, nós teremos que menos 2 vezes o somatório de xi mais 2na é igual a zero, para finalmente obter que a é igual a somatório de xi sobre n, que é a nossa velha conhecida média amostral. Temos aí então o gabarito dessa questão, que A, quando é a norma euclidiana minimizada em relação a A, esse A deve ser igual à média amostral. Temos aí a opção A como gabarito dessa resolução. Então, mais uma questãozinha aí, nesse contexto de análise multivariada, e se você quiser 52 questões de estatística multivariada, entre em contato com o concurseiro estatístico. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você pode curtir e compartilhar com quem você quiser. Um grande abraço e até a próxima aula.